semana toda para assistir, está nas redes sociais. Começamos o estudo sobre caráter cristão. Vamos fazer lição a lição da revista do caráter cristão. Amém? Então, começou hoje. Se você não assistiu, assista. Domingo que vem a lição 2 e 3. E elas estão no YouTube, cerca de 30 minutos cada vídeo. Marcos, capítulo 6, 1 a 5. Para quem está em dúvida aí. Você aí na sua casa, prepare esse tempo, pegue a sua Bíblia. Você não está assistindo o culto, você está participando do culto. A sua casa é um santuário da presença de Deus, é também a igreja do Senhor. E então, prepare o seu espaço aí como igreja para o Senhor falar com você. Que eu sei que já está falando desde o momento que o Ronaldo ali começou, levando continuidade ao tema de santificação, falando sobre relativização, né, que isso realmente é muito preocupante em nossos dias. Marcos, capítulo 6, 1 a 5, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa deles. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Os irmãos podem se assentar. Eu tenho falado bastante sobre fé. E às vezes parece, na minha cabeça, parece que eu estou me repetindo. Mas quando eu pergunto para Deus, e eu perguntei de novo para Deus esse assunto mesmo, ele disse assim: você não está precisando ouvir esse assunto? Eu digo: estou, então os outros também estão. Essa semana eu estive orando em um estabelecimento que me chamaram também. As pessoas estão muito sedentas. Eu estou meio que andando de lá para cá, né? E eu fui às 7 horas da manhã orar com o pessoal. E quando eu cheguei, eu até comentei com algumas pessoas, foi muito engraçado. Porque eu cheguei na portaria e disse: eu sou a pastora, eu vim orar com vocês. A pessoa olhou para mim e falou: graças a Deus. Tipo assim, ai, socorro. Alguém chegou para socorrer a gente, né? Mas é essa a impressão que se dá, que todos nós estamos mais ou menos desse jeito, né? Ai, por favor, traga uma palavra. Por favor, venha orar com a gente. Por favor, venha nos alimentar de fé, de esperança. Então, eu quero tratar com você sobre esse texto e mais 2 textos que dizem o seguinte. Eu vou começar a ler todos os textos, e depois a gente vai falar sobre todos. Lucas 7, verso 9. Se você quer abrir, você pode abrir. É exatamente o oposto desse texto que a gente leu. Lucas 7, verso 9, diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. O texto de Lucas está falando do centurião. Lucas 7, verso 9, ele conta a história daquele centurião que pediu pela sua filha e que Jesus falou: então tá bom, eu vou lá na sua casa. Ele disse: não se incomode. E essa é a palavra do texto, eu acho muito interessante.
no verso 6, ele diz: não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso eu nem julguei ser digno de falar pessoalmente com o Senhor. Ele fala com um discípulo. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus, então, conversa, né, com ele ali e diz: ok, né, tá tudo certo, então, seu servo já está curado. E ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. Voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. E aí, quando aqueles que tinham enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Jesus fez o milagre e se admira com a fé daquele homem. No texto que nós lemos anteriormente de Marcos, Jesus se admira com a incredulidade deles, com a falta de fé deles. 2 textos que dizem exatamente ao contrário. Jesus se admira com a fé de um que nem é de Israel. E quando ele vai para a sua própria cidade, quando ele vai para onde ele viveu, não onde ele nasceu, mas onde ele viveu, onde o pai dele era carpinteiro, onde todos os irmãos estão, a gente percebe, mas ele não é irmão desse, daquele, as irmãs dele não estão entre a gente. E aí dizem que sim, lá ele se admira pela incredulidade deles. Na realidade, o que eu quero dizer para você hoje aqui é que precisa, para acontecer, para que Deus faça o milagre, é necessário que exista um solo. Existe uma preparação de fé. E é isso que Jesus está dizendo. Deus quer fazer os milagres. E a falta de fé e a nossa incredulidade é como se fosse uma capa que a gente põe, sabe, na chuva, e que a chuva não chega na gente. A chuva está caindo, mas a gente coloca a capa e essa chuva não molha a gente. E as bênçãos de Deus estão aqui, mas elas não chegam em nós. Os milagres, eles não chegam. Por quê? Porque não tem fé. Não existe um solo de fé. E sempre que eu vou orar por alguém que vai pregar, eu digo: Deus, prepara o solo do nosso coração. Por quê? Nós precisamos ter fé no nosso coração, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para que a palavra chegue no nosso coração, para que ela penetre no nosso coração e para que ela frutifique no nosso coração. E existe aqui, então, Jesus olha e fala: eu não posso. Ali o texto fala que ele não fez nenhum milagre. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Deus sempre pode fazer milagres. Jesus sempre pode fazer milagres. Mas cadê a fé? Cadê o desejo do nosso coração? Eu estou acompanhando de perto cada uma das situações que a gente tem vivido. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Você pode ser a boca de Deus para levar fé ao coração da pessoa. Às vezes a pessoa está desesperada e isso é normal no meio da situação que nós estamos vivendo. Mas você vem com uma palavra de fé e aquela pessoa vai acordar e falar: eu vou optar por ter fé e não vou fazer a opção por me desesperar. Basta, às vezes, uma palavra sua. Porque tem muita gente ao redor dizendo: não tem jeito. Tem muita gente dizendo: é assim mesmo. Né? Tem muita gente dizendo: olha, esse tempo é assim mesmo. Não adianta você ter fé, não adianta fazer isso, não adianta fazer aquilo. Essa semana uma pessoa me falou: eu queria jejuar, mas eu estou tão nervosa, tão angustiada, que eu não tenho fome. Isso, jejum vale. Meu marido está entubado e esse jejum vale, porque eu não tenho fome. Eu falei assim: mas
qual o desejo do seu coração? Deus está olhando o seu coração, não é a fome, nem a comida, isso não é sacrifício. O que manda é o que está no seu coração, o desejo de colocar isso diante de Deus em oração. E Deus conhece o seu coração. Jejum não é sacrifício, porque Jesus já fez todo o sacrifício na cruz do Calvário. A gente não precisa se sacrificar pela cura de ninguém. O que a gente precisa é nos voltarmos para Deus de verdade e deixar o nosso coração à disposição de Deus, para que Ele gere em nós a fé, o desejo de servir ao Senhor, de encontrar-se com o Senhor. E essa fé vai ser o solo propício para o milagre que o Senhor quer fazer. Essa fé vai ser o solo propício para o milagre acontecer. Não adianta, né? Quem planta aí sabe, se você joga a semente de qualquer jeito, e a parábola diz isso, a parábola do semeador, você vai perder a semente, porque não vai germinar se você não preparou esse solo. O solo é extremamente importante e todo agricultor sabe disso. Ninguém vai lá e compra aquela semente mais cara e joga de qualquer maneira no meio do mato. Não, ele prepara o coração. E você, quando vai assistir um culto, e hoje as pessoas assistem muitos cultos, né, online, presencial, mas como é que você tem ido para ouvir a palavra de Deus? Como você tem parado para a hora que você vai ler a palavra de Deus? Você tem orado e pedido: Deus, prepara a semente prepara o solo do meu coração, porque eu quero o milagre, mas eu sei que eu preciso de fé para isso. Eu preciso ter fé. Jesus para e fala que não fez nenhum milagre. Eu fico tão triste de pensar em quantas pessoas podiam ter visto grandes milagres. A gente cantou, um dos cânticos que a gente cantou, quão grande é meu Deus, e todos vão ver quão grande é o nosso Deus. As pessoas vão ver quão grande é o nosso Deus na medida que você tiver fé para que Deus haja através de você e faça milagres na sua vida e ao redor, e as pessoas vão ver quão grande é o seu Deus. Que Deus você tem servido? O seu Deus é grande mesmo. E eu sei que nós precisamos ser lembrados disso sempre. Quando eu fui orar com aquelas pessoas que eu falei no começo, levei uma caixinha, falei, coloquem os pedidos de oração aqui dentro, porque eu vi que estavam todas muito precisando de que orássemos por cada coisa, e eu não tenho esse tempo lá, eu tenho 15 minutos. E eu falei, coloquem os pedidos e nós vamos orar por essa caixinha, e todos os dias vocês vão entrar aqui e vão passar por essa caixa e dizer, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu estou pedindo a Ti, Deus, que abençoe esses pedidos. E todos os dias, todos vocês estão recebendo oração. E eu falei, olha, não tirem o papelzinho dali, porque às vezes a gente entrega as coisas para Deus e puxa de volta, entrega para Deus e busca de volta, e a gente coloca na caixa do correio e não deixa o correio passar, a gente busca, e a gente vai levar no correio, mas a gente não leva, e a gente traz de volta. E essa semana, por várias coisas que eu passei, Deus me lembrou, e eu sempre prego, eu falo que eu prego primeiro para mim, depois para os outros, né? Deus me lembrava, você está pegando de volta? Você já não entregou isso para mim? Entregou ou não entregou? Quantas vezes você entrega, se ajoelha, ora e fala, Deus, é o Senhor que vai resolver. E aí você se levanta e quer fazer alguma coisa, e quer fazer outra coisa, e quer se meter no meio. E aí, está na mão de Deus mesmo para resolver? A fé verdadeira é aquela que entrega como aquele centurião. Vai lá e fala para alguém, fala, olha, fala lá com Jesus, porque eu sei que Ele pode. Fala lá com Ele. Eu não sou digno de receber Ele na minha casa, eu não sou digno nem de falar com Ele, mas eu sei que se Ele disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Por isso Jesus se admira daquela fé. Enquanto as pessoas querem que
para que aconteça um milagre, caia um fogo, vire a gente de ponta cabeça, grita, faz isso, faz aquilo outro, daí eu vou crer. Aquele centurião nem vai lá porque acha que não é digno. E fala assim, se ele disser só uma palavra, meu servo será curado. E Jesus se admira daquela fé. Ao contrário daqueles da sua terra, que veem os milagres acontecendo nas cidadezinhas ao redor, sabe disso, conhecem Jesus, estão ouvindo a palavra através dele na sinagoga, ou seja, são judeus que frequentam a sinagoga. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. Não são pessoas que não sabem. E esses começam a conversar. E aí eu vou te dar uma dica. Cuidado com essa roda que você anda conversando, que só faz você desanimar. Foge deles. O melhor que você tem que fazer agora é fugir desse povo. Digo, não estou disposto a esse tipo de conversa. As pessoas começam a falar ao redor quando Jesus está ensinando na sinagoga. Veja bem, Jesus está lá ensinando e muitos dos que ouviam ficaram admirados. E começam a dizer, de onde vêm essas coisas? Perguntam eles. Que sabedoria é essa que a Adriana tem que estar falando? Quem é a Adriana? Não é aquela minha vizinha? Né? Ela tem essa sabedoria? E esses milagres que ele faz? Esse aí não é o carpinteiro? Agora, por um acaso, o carpinteiro faz milagre? Carpinteiro prega? Que é isso? Não é esse o irmão daquele? Jesus tinha muito irmão, né? Não é esse o irmão daquelas irmãs não estão aí no meio da gente? E aí o texto fala que eles ficaram escandalizados. Não é esse? A gente não vai acreditar nisso. Não dá para acreditar. É só o filho do carpinteiro? Não dá para acreditar. É o irmão do Tiago, do Judas, do Simão. Ele é só mais um de nós. Eles não conseguiram ver. Eles viam, mas não enxergavam quem era Jesus. E muitas vezes nós estamos nesse barco. Muitas vezes nós estamos desse jeito. A gente lê a palavra, mas não acredita. A gente ouve, mas o solo do nosso coração não tem fé. E aí não adianta você ouvir, porque Deus não vai poder fazer milagre no meio da incredulidade. A nossa oração, meus irmãos, é que o nosso país seja um país crédulo. Que essa incredulidade caia, em nome de Jesus. Porque Deus quer fazer milagre no meio de nós. Deus quer fazer milagre na nossa cidade. Deus quer fazer milagre na nossa nação. Deus quer fazer milagre nesse mundo. Deus quer transformar essa situação. Deus está querendo derramar bênção sem medida. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Quem dele se aproxima precisa crer. Aqueles se aproximaram, ouviram na sinagoga, mas eles não criam. Eles não estavam ouvindo a palavra e criticando a pessoa e não dando crédito nenhum ao que estava se ouvindo. Precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que tipo de fé é a nossa? O Senhor olha para nós e se admira de tamanha fé? Ou o Senhor se admira de tamanha incredulidade? 2 frases em 2 capítulos do Evangelho que diz que Jesus se admira ao olhar para o centurião e fala, nunca vi.
tanta fé, nem em Israel. E ao mesmo tempo, ele está na sua cidade e diz: nunca vi tanta incredulidade. Eu creio que as pessoas, de tanto ouvir, às vezes, começam a achar que tudo é banal e comum. E o Senhor quer nos trazer de volta ao lugar certo, que é o solo, que é um solo crédulo, que acredita de verdade naquilo que Deus faz e naquilo que Deus é. Amém? Amém? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, o nosso coração é seu. Prepara, Senhor, a terra do nosso coração como um solo fértil aos seus milagres. Um solo crédulo, um solo de fé, para que o Senhor opere os milagres em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa nação. Precisamos de uma palavra só às vezes e precisamos dizer essa palavra. Eu quero, Senhor, te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor venha com teu Santo Espírito e fale conosco. Que o Senhor venha falar conosco através de pessoas. Que o Senhor venha plantar a fé em nossas casas. Que o Senhor esteja plantando fé em cada casa. E que ao ouvirmos a sua palavra, na sinagoga, no templo onde estivermos, essa palavra entre em nosso coração. E que o Senhor se admire da nossa fé. Que o Senhor olhe para nós e se agrade da nossa fé. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando a Rosana nos contou, Rosana, esposa do Vando, o seu testemunho nos grupos da igreja, ela estava muito desesperada e ela achou mesmo que o Vando ia morrer. E o menino dela, uma criança ainda, disse: não, o pai não vai morrer. Jesus vai entrar lá. Jesus vai entrar lá e vai curar. E nós vamos testemunhar. Aquela palavra entrou no coração dela. E ela fez daquela palavra a sua palavra. E a partir daquele momento, a fé entrou naquela casa. E a fé frutificou naquela casa. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que morrem não têm fé. Não mesmo. Deus é dono da vida. E Ele sabe o tempo de todas as coisas. Eu brinco sempre, se chamar senha 14 e a 14 for a sua, você vai? Deus é dono da vida. Não adianta você fugir. Tem até piadas a esse respeito, né? Porém, Deus quer alimentar a nossa fé nesse tempo. Deus está nos desafiando, Deus está nos provando para que a nossa fé seja aumentada, seja trabalhada, seja tratada. O Senhor sabe de todas as coisas e Ele tem controle de todas as coisas. Por isso, entrega nesse momento em que nós vamos nos dirigir para a Santa Ceia. Entrega aquilo que está no seu coração, o desejo do seu coração, o sofrimento do seu coração, a preocupação do seu coração. Na hora que você vir ao altar, pegar o pão e o cálice, pare por alguns momentos aqui no altar e entregue aquilo que está incomodando seu coração nesse momento. Entregue a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua preocupação. Entrega de verdade. E você aí na sua casa, faça o mesmo. Faça o mesmo. Nesse momento, abaixe a sua cabeça e entregue ao Senhor a sua preocupação, sua dor, o seu sofrimento. E saiba que o Senhor está atento à sua oração, pronto a ouvir a sua oração. E prepara a terra do seu coração com muita fé,
porque Deus quer derramar os milagres nas nossas vidas. Tira essa capa da incredulidade em nome de Jesus. Que hoje você possa tirar essa capa da incredulidade da sua vida, da sua casa, da sua família. E deixar Deus agir de maneira completa e perfeita na sua vida em nome de Jesus. Amém? Comece a orar ao Senhor enquanto nós ouvimos essa canção, quando nos dirigimos para a ceia do Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do cálice, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o cálice que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Conceda-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós consagramos a Ti, Senhor, o pão e o cálice. Te louvamos, te adoramos, porque, Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui. E só estamos aqui diante da Tua mesa porque o Senhor morreu e ressuscitou. E nos deu o direito de estarmos reunidos contigo na Sua mesa. Nos deu o direito, Senhor, de entrar no Santo dos Santos e de falar contigo, Pai, face a face. Louvado e bendito seja o Teu nome. Nós cremos, ó Pai, na Sua presença aqui. Nós cremos, Senhor, que Tu és dono e Senhor das nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que Tu tens domínio sobre todas as coisas. Nós cremos que Tu estás conosco em todo o tempo. Louvado e bendito seja o Teu nome. Amém e amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e deu graças e o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: Esse é o cálice da aliança. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Essa é a nova aliança que o Senhor Jesus fez conosco, quando morreu e ressuscitou, derramou seu sangue por mim e por você. Que nós sejamos agradecidos
e pela fé possamos comer do pão e do cálice e sermos fortalecidos, e ao passar pelo altar, deixe aqui todos aqueles pedidos, dores, sofrimentos, e pela fé deixe mesmo aqui, não busque de volta, não busque de volta, em nome de Jesus. Adriano e o Ronaldo já estão aqui, podem se posicionar um de cada lado, não precisamos fazer isso. Pode falar. Ah, não vai ser esse? Ok. Ela super organizada. De cada. Ok. Você pode vir ao altar. Pegue o pão e o cálice e volte ao seu lugar. Se você tomou a Santa Ceia domingo passado, está aqui presencialmente, nada te impede de tomar novamente. Você pode tomar, viu? Porque às vezes a pessoa está na escala aí e já tomou e fala, não posso. Não, pode sim. Ceia do Senhor pode ser tomada novamente. Estou tentando sanar as dúvidas sem me dizerem elas. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Comam do pão, bebam do cálice. Sejam agradecidos ao Senhor. Todo fardo ficou no altar.
toda preocupação, toda angústia, todo sofrimento, deixamos no altar nesse momento. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pela manifestação da sua presença aqui em nosso meio. Obrigada porque o Senhor tem nos acolhido, nos abraçado. Obrigada porque o Senhor tem nos sustentado a cada dia, nos fortalecido, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada mesmo. Nós honramos o teu nome, nós te glorificamos e te bendizemos. Amém. E que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, a unção preciosa do Espírito Santo, seja conosco hoje e para sempre. Amém e amém.